Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo está com todos nós. No vídeo anterior, nós já, de acordo com a Escritura, forma de reconciliação com Deus é algo tão simples e fácil que qualquer alguém pode fazer no lugar que está, independentemente de circunstância que se vive. Basta reconciliar com Deus, Deus está lá e pode reconciliar com Ele sem nenhum tipo de problema. E Deus quer te pôr nenhum tipo de obstáculo, a não ser apelou para voltar para Ele e abandonar os pecados e para prosseguir na obediência com Ele. Hoje nós começa a entrar detalhadamente em assuntos de casamento, uma vez que nós sabemos falar dele pouco a pouco, para nós poder entender verdades a respeito de casamento e para nós poder entender também o que Inácio manda Nené a fazer a respeito é algo que tem fundamento na Escritura e nem aquele que nessa etapa também tem fundamento na Escritura. Mas para nós entender que ali, nós temos que entender um assunto. Tende é uma igreja que combate doutrina de casamentos forte. A essa, a liderança da igreja que nasce é contra casamento entre membros, mas daí não. O que esta fala, meu Deus que flor, que ele que tem fundamento na Escritura, nem também nenhum livro que ele está crendo, que me também está crendo, mas está lá alguém que deve casa. Quem lê muitos livros de White, mas ainda não encontra assuntos lindos de casamento, que inspiram ainda mais a falar assuntos de casamento. E onde também, que não também fala, vídeos que Denise está fazendo, me tive visões, sonhos e voz está fora qual. Que é a fé de Deus, está fora de casa, cuidado. Nós também olhamos esse assunto de medo, tem um fundamento dentro da Escritura. Mas, para onde que explica, nós matende é uma igreja que combate casamento. É que é admirável. Mas, nós temos um versículo, o Tabate desenvolve esse assunto. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, traz escrever o seguinte: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmes na verdade. De acordo com a Escritura, apóstolo Paulo explica, mas nos últimos dias, nas lideranças de igreja, que é qualquer alguém, de acordo com a Escritura, é líderes de igreja que proíbem casamento dentro de igreja. É esse que tem que pensar esse combate doutrina de casamento, assim como no hoje tem de entender. Para onde que se explica esse assunto? Para onde que Roja, Dino Preto, Danus, Menes, Ailton, Amandio, Zig, Paulo Nação Vicente, ministro da Brasil, e entre outros ministros, Dina, entre mais ministros de Cage, para onde que existe casa. Tudo isso faz compromisso para casamento. Mas esse que consegui casa. Entre esse, não tem conta também de um preto que fala nesse vídeo em respeito. Faz compromisso de casamento. Convida tudo ser famílias e anuncia tudo ser famílias nesta para casa. Mas chega momentos de casamento que tem casamento. E tem que vai inventar outros mentiras para falar com suas famílias. Assim também é Amandio. Faz compromisso com a Risa da Brasil.
Roja faze, Zig faze, Dina faze, Danus faze, que alguns desses se recorrem a masturbação por carne mais suave que outro pecado. Mas, que ali, fala nos para nos entender o que está no livro de 1 Timóteo. Lideranças de igreja te proíbe casamento. Se existe proíbe casamento, mas está proibido sempre no nome de Deus. O Espírito Santo fala, o Deus fala, mas membros que devem casa. Mas se Deus fala, mas membros que devem casa, Espírito Santo fala, mas membros que devem casa, e bom, para modo que vou casa. Se Deus que fala, então para modo que vou viola a ordem divina, e para modo algo estranho está no meio. Mas que ele é falso Deus, que é Deus do céu. Uma vez que Deus do céu, o Espírito Santo divisava, mesmo assunto de também aconteceva. Mas, de acordo com a Escritura, casamento que tem nada a ver com o verso que se explicou em Hebreus. Só depois que faz vontade, Deus alcança a promessa, que tem nada a ver com esse assunto ali. Paulo morre sem alcança a promessa. Isaías morre sem alcança a promessa em Hebreus. Todos os santos morrem sem alcança a promessa. Só este bem alcançar nos últimos dias de quando Cristo vem, junto com os últimos justos. Em relação a Mateus, buscarei em Deus e sem justiça. Casamento é uma justiça divina. E que tem nada a ver com os piques versículos, com os grandes membros para a casa. Mas é aquilo que se na Timóteo ali. Esta busca arranja falsos argumentos para proibir doutrinas de casamento. Para modo que casamento é um ato de justiça, assim São Mateus busca reino de Deus e justiça divina. Justiça divina está falando assim, 1 Coríntios 7:2. Todavia, para evitar a imoralidade, cada homem tenha sua esposa e cada mulher o seu marido. Alguns são da por causa de fornicação ou imoralidade sexual que se torna no mundo. Perda de controle de homens. Carne está pedindo o que por natureza é espolha. Como é que crê por folha ou por fazer justiça divina, que casamento é um ato de justiça divina. Por isso que Deus quer que homens e mulheres vivem na fornicação, relação sexual ilícita. Mas justiça divina na Mateus aqui. Cada homem tem seu próprio mulher nas casas, porque nós que vive na fornicação ou no pecado. O pecado de fornicação é chamado de injustiça. E que é injustiça? Justiça é tudo palavra de Deus. Casamento é um de que é. Se você deixa ser enganado, que ele é quem é problema de bom. Mas de acordo com Mateus, justiça divina que o fala para buscar alcança, está ali, casamento é um desses. É um desses. Mas, boas lideranças de igreja que tenham naquela situação, que é contra a própria natureza, uma vez que a própria natureza mostrou a ele contra esse assunto ali. E por mesmo concorda com ele. Na assuntos casamentos que não teve hoje, então foi o próprio Deus que cria ao homem esse tipo de desejo ou vontade. Para mulher para homem. Que isso deve ser feito dentro de uma ordem justa, que chama justiça divina. Por isso, que questões minhas digam assim como mim. Estive na tenda durante 20 anos solteiro. Eles pensam que queria casar, não queria. Mas não está casada. Se o filho está casado, esta corre como de igreja. Se o filho está casado, você cortar a solução. Por que correndo com ele, como foi levado mente, ou levar ser bem, o que não, você tem que aceitar tudo heresia. Mas, de acordo com a Escritura, tende uma igreja que combate casamento. Ele é contra casamento. Foi ele que pomou na tudo que as meninas dizem para casa, mas se casa que tem acompanhamento. Como existe carrega falso doutrina de homens, esse cairá. Se está carregando a doutrina divina, se entender, mas que fica bem divino.
nenhum espírito, sonho, visão, ditos que está flor, pense para bom, para levar a contradizer só versículo de Bíblia que boca de Deus e de demônios. Deus que te contradiz essa palavra. Nenhum profeta que te contradiz um outro profeta. Se espírito de profeta é submisso a outro profeta, é para modo que aquele profeta ele tem que anunciar aquele que antes anunciava. Aquele espírito de profeta, aquele Espírito Santo, ele que daquele outra verdade, ele que está ali, nunca é que te contradiz o que é falante. Ele é que é desnorteado. Aí é um espírito sábio, por isso que mais Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo ainda, no livro de 1 Coríntios 11, se escreve o seguinte: além disso, em conexão com o Senhor, nem é a mulher sem o homem, nem o homem sem a mulher. Ou seja, em comunhão com Deus, ou na planos divino, nenhuma mulher que deve viver sem homem, e nenhum homem que deve viver sem mulher. Alguns outros são também metáfora. Mas nem homem é que sem mulher, nem mulher é que sem homem, nem senhor. E tem muita explicação também, que é o versículo de mais, onde que está ali, que nos explica isso. De acordo com a escritura, casamento, realização de casamento é que é pecado. Nem também, alguém não gosta de é pecado. E também vamos olhar na próxima estudo. Assunto de casamento, como se fala, é tão bonito. Para nos entender. Mas casamento é uma injustiça divina. Quem começa a ler que tem nada a ver com o assunto de casamento. Até impiedade da doutrina de casamento. Nós também vamos olhar mais para frente. Para nos entender uma loucura de tenda nesse assunto ali. É uma coisa tão feia. No próximo vídeo, para o vídeo que ficar extenso, deve entender mais melhor a verdade sobre o casamento. Para modo que ninguém casa na tenda naquele tour. Para modo combater. Alguém que nem queria casar com ele, não consegue. Para modo líder combate fortemente casamento em nome de Deus. E não tinha certeza, mas sim casava com ele. Me que te criava me decepção. Nem também é que te fazia para mim aquele que em casa com ele fazia. Mas é um fato lamentável. E ainda saber com calma para bater onde nunca chega. Dentro dos assuntos de casamento, nós também entendemos muitas coisas que tendem a se levar a falha. Mas segundo o Espírito que guia até ali, e que se está guiando, que se aconselha as verdades ali, até ali é provando biblicamente, nem que se está enganando. E o que se está falha, que está errado. Se está, de convida qualquer alguém para provar biblicamente, mas está errado, é tudo coisa que é falha, que é látima até ali, e ainda aquele que está na falha. Paz e graça em nosso Jesus Cristo conosco, até nos próximos encontros, se Deus dá-nos dom de fogo e vida.